Vocês sabem por que está tendo tanto escândalo? Pastor velho em motel, crente velho em motel, briga velha para todo lado. Sabe por quê? Porque nós estamos apegados a muitas coisas desta vida. Irmão, quando o crente abre a boca para dizer assim: Pai nosso que está... Pai nosso que está... Não é aquele negócio: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nova seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Não. Então fica sem o Espírito Santo na igreja, que tu vai ser apenas assistidor de culto. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que você vai ser apenas espectador. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que você vai ser apenas um crítico. Mas a Bíblia diz que Deus vai pegar tudo isso e vai transformar o teu corpo, vai jogar nele o quê? Um peso de... Eita. Pois tem os crentes aí, os cantores evangélicos, que eles querem imitar os cantores do mundo. O Espírito Santo não entrou nele. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos e irmãs, pastores, líderes, jovens, obreiros de todo o Brasil e de várias partes do mundo, a paz do Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço especial aqui para as nossas irmãs lá da Alemanha, que nos recebeu com muito carinho, ao pastor Jander, a missionária Laura. Deus abençoe a todos. E aos demais pastores de várias partes do mundo, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, na filmagem Caio. Juntos formamos a EBD Online para abençoar você, a mim, as nossas vidas, a todos nós, não é isso? Com a santa palavra de Deus. Aos irmãos que divulgam, aos irmãos que pedem like, aos irmãos que espalham o evangelho, que colocam na caixa de som, na porta da rua, na porta da casa, ao professor da EBD, ao irmão que não tem EBD, mas acompanha a palavra, Deus abençoe a todos. Nós vamos seguir com a nossa aula, em nome do Senhor Jesus, vamos orar com o professor César. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos nesta noite pela sua oportunidade especial. Continue abençoando teu povo em qualquer parte desse planeta, abençoando, guardando, protegendo, dando vitória. Abençoe cada um de nós, nossas famílias, nos guarde em Jesus. Abençoe grandemente teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel. Continue usando teu filho para abençoar as nações. Guarde no sangue de Jesus, protege, dê saúde perfeita. Ajude teu filho, juntamente com sua família, ministério, igreja e projeto. Prospere ele em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, nós estamos aqui com a lição, pastor Luiz. Lição de número 10. O tema é o Pai e o Espírito Santo. Ponto de número 1. O Espírito e as dádivas do Pai. Subponto 1. Da escravidão à filiação. Subponto 2. Da rebeldia a filho legítimo. Subponto 3. Das trevas à plenitude do Espírito. Veja que, seguindo um esboço da lição, ele está mostrando as dádivas. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o Pai, ele dá essa bênção da filiação, ele dá essa bênção agora da legalidade de filho e nos tira da vida de trevas, de pecado. Vamos lá. Ponto de número 2. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Subponto 1. Os filhos são guiados pelo Espírito. Subponto 2. O Espírito mortifica a carne. Subponto 3. O Espírito age conforme o Pai. Veja que nesse ponto 2, o autor ele procura mostrar que agora o Espírito está em nós, trabalhando em nós, para realizar a vontade do Pai. Quando esse Espírito está em nós, ele primeiro, Jesus já deu a mente dele em nós temos a mente transformada, os nossos desejos agora são impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não temos apenas uma experiência com o Espírito Santo, nós temos relacionamento. O termo andai em espírito, Gálatas 5,16, denuncia claramente um relacionamento dinâmico com o Espírito Santo. Não tem nada de mecanicismo, tecnicismo ou força. Não tem nada de misticismo
essa ideia que pregador, cantor está trazendo hoje é fora de uma pneumatologia bíblica neotestamentária. Bem simples, é fora do Novo Testamento. Ou seja, porque quando eu fico dizendo, você é pequeno, você que se acha pequeno, você que é isso, você que é aquilo, ainda não entendeu a teologia bíblica do Espírito Santo. Ainda não entendeu o que Paulo descreve sobre a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito me coloca em uma posição que ninguém nesse mundo tem. Rapaz, isso aqui é pesado. Que ninguém nesse mundo tem. Então, quando ele passa a estar em mim, ele me guia, ele me orienta, ele mortifica as obras da carne e quer que eu viva conforme a vontade do Pai. Pronto. Vamos lá, terceiro. Terceiro ponto. A Trindade nos conduz à herança eterna. Subponto 1, herdeiros de Deus por adoção. Subponto 2, co-herdeiros de Cristo por filiação. E subponto 3, o Pai administra o tempo da herança. Ele agora mostra a nossa condição, tanto presente como futura, que devido a essa filiação de João 1,12, agora nós somos herdeiros e também somos co-herdeiros e temos uma esperança escatológica de uma promessa ainda maior que virá. Como está em Apocalipse 21, 22. Não haverá mais morte, nem lágrima, nem choro, nem dor, porque há um tempo que o Senhor dá para o desfecho final de todas as promessas que haveremos de receber. Texto áureo, texto bíblico, vamos lá. Lição 11, texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito bem. Romanos 8,14. Isso. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Muito bem. Pastor Ziel, qual a relevância de estudar essa lição? Porque tem pessoas que dizem assim, a CPAD repete os mesmos temas, a Bíblia não é a mesma? Pois eles só estão comentando o quê? A Bíblia. Agora, eu é que tenho o trabalho, a missão de pegar o texto bíblico e fazer o que eu estou dizendo aqui. Se nós fôssemos discutir isso aqui o dia todinho, nós tínhamos elementos ou não tínhamos? Se nós fôssemos discutir o ano todinho, só essa lição, tinha ou não tinha? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Qual é o tema aí da lição? O Pai e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo. Pastor, qual a relevância de estudar um tema como esse? Simples. Nós estamos dizendo que na economia da Trindade, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ambos trabalham para a nossa redenção. Desde Gênesis 3,15 até o Apocalipse 5, 8, 9, compraste para Deus povos de todas línguas, tribos, raças e nações. Então, aqui você tem uma importância porque o Espírito Santo está fazendo um trabalho de transição. Qual é esse trabalho de transição, pastor Aziel? É que através do Espírito Santo, veja bem, a obra da Trindade, eu coloquei, o Pai envia, o Filho redime e o Espírito aplica a obra da redenção em nós. Aí observem bem, aqui você pode observar que essa lição está mostrando o relacionamento do Espírito Santo com o Pai na transição espiritual da obra da redenção. Observe que nós vamos sair do estado de escravidão. Escravidão, medo, escravidão, domínio da carne, escravidão, senhorio de Satanás. Escravidão, reino das trevas. Ele nos arranca desse reino das trevas e nos leva para a libertação. Da libertação, ele nos leva para a filiação. E da filiação, ele nos leva para a glorificação. Aí essa transição, ela é feita pela economia trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas pastor, qual a importância de eu estudar esse tema? Através do trabalho do Espírito Santo, nós temos agora uma identidade o quê? Espiritual. Eu não posso andar dizendo que eu não sou ninguém. Olha, você que está aqui na igreja, tristinho. Se você tem complexo de inferioridade, você ainda não tem a nova identidade espiritual. Porque agora o diabo pode dizer o que ele quiser, mas Paulo diz, o Espírito testifica em nosso Espírito, que somos o quê? Agora imagine, tem uma posição maior do que filho de Deus? Escute bem, não tem uma posição. Hoje nós temos uma posição mais elevada do que os anjos.
Por quê? Porque o anjo não tem a própria natureza de Jesus. E não é filho. Ah, verdade. Então, não queira ser querubim, não queira ser serafim e nem queira ser qualquer outro anjo. A nossa posição hoje é maior do que a posição de... E isso foi pela redenção. Porque lá no Antigo Testamento nós éramos criaturas, fomos feitos pelo poder criador de Deus. Mas depois da ressurreição de Cristo, quem o aceita pela fé se torna o quê? Filho de Deus. Por isso que lá em Salmo 8 ele diz assim: nós fomos feitos menor do que os... Mas depois da cruz, nós somos o quê? Filhos por adoção. E veja bem, ruiós não é filhinho no sentido... ruiós é filho adulto, maturo e pronto. Nós não somos crente besta. Por isso que aí tem gente que diz assim, é para que esse negócio de grego, olha, se vocês observarem, há várias palavras para, e eu já falei delas aqui, das duas palavras para filhos, não é isso? Nós temos tecnó, né? Nós temos esse tecnós, um meninozinho pequeno, criancinha, mas aqui Paulo, quando ele usa a palavra ruiós, ele não está dizendo, você é um bebezinho na fé, nós já somos colocados como adulto. É por isso que Paulo diz que nós não somos meninos. Nós não somos meninos. Então, não somos meninos em besta que o diabo dá um pirulito, ele cai. O diabo dá um cabeção, ele cai. Dá o pirulito da prosperidade, ele cai. Dá o pirulito das bênçãos mentirosas, no sentido de que você vai ser isso. Você que entrou aqui que não é nada. Não, acabe com isso. Não, eu estou aqui, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser negro, pode não ter nada. Mas agora você é filho de Deus. Rapaz, que coisa linda. Então, veja bem, identidade. Aqui tem algum irmão que pode... Quem sou eu? Tem algum irmão que pode ficar na igreja? Não. O que eu vim fazer aqui? Tem? Não. O crente já sabe quem é ele? Pronto, nós somos filhos de Deus. O crente pode andar, eu não sei para onde eu vou, pode? Pronto, até um Tomé foi dizer lá, para onde nós vamos, não foi? Jesus disse, rapaz, o Filipe, não foi para Filipe? Ele disse, que besteira é essa, rapaz? Pronto, eu vou para o céu, vocês sabem o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a... E pastor, e meu futuro? O que eu vou amanhã fazer? Teu futuro já está garantido. Cristo em vós é esperança da glória. Colossenses 1:27. E aí você já tem a esperança o quê? Vocês estão esperando é o Lula melhorar o Brasil? Hein? Vocês estão esperando é o Bolsonaro? Não, eu estou esperando é Jesus. Ele é a nossa esperança eterna. Então, essa é a razão da gente entender. Irmão, nós já falamos aqui. Sem o Espírito Santo não há regeneração. Pronto. Sem o Espírito Santo não há santificação. E sem o Espírito Santo não há glorificação futura. Então, se a igreja quer viver avivada, dinâmica, ela precisa entender que tem três que estão trabalhando por ela. Quem é? Deus Pai, Deus Filho. Pronto. Aí se o Pai já abençoar a igreja, eu vou abençoar. Se o Filho já soprou o Espírito, eu vou soprar. E se o Espírito está dizendo, eu estou trabalhando para glorificar, para que Cristo seja formado em vós, eu preciso apenas me deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Primeiro texto. Romanos 8, 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, por ele vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Muito bem. O primeiro texto que o pastor Luiz anotou aqui está em Romanos 12, 17. Eu coloquei aqui algumas coisas. O tema é filhos e herdeiro. Note bem que tanto Romanos 8 como Gálatas 4, 1 a 6,
ambos os textos tratam sobre essa ação do Espírito Santo. Se você ler o texto de Romanos, o apóstolo de São Paulo escreve a carta aos Romanos para tratar de um dos assuntos mais importantes. Como o homem pode ser justo diante de Deus. E isso ele trata no contexto global. Só que quando você pega capítulo 1, Paulo mostra que o homem está totalmente envolvido no pecado. No capítulo 2 ele é bem detalhista. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo aí que é rabino, né? Pode ser rabicho também. Rabino eu não sei. Mas dizendo que os judeus podem ser salvos sem o evangelho ou falta de Bíblia, irmão. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Tem tanta coisa real na internet. Fale no microfone. O grande problema é que a gente vê falar rabino, pensa que o cara entende tudo de Bíblia. Às vezes ele é rabino, ele é hebraísta, mas ele não é exegeta bíblico. Agora o senhor diz, por exemplo, o fato de eu ser de Israel, primeiramente, nós temos o hebraico clássico, nós temos o hebraico moderno, não é isso? E qualquer israelita fala um hebraico moderno. Agora, para ele entender o hebraico bíblico, que é o antigo, o clássico lá do Velho Testamento, que também passa pela evolução, é preciso entender que ele tem que ser um exegeta. E para ele ser um exegeta, não basta apenas ele buscar cultura, não basta apenas ele ir para a Cabalá. Não, ele tem que ir para o texto bíblico. E quando você vem para o texto bíblico, logo você vai entender o seguinte. Primeiro, que Abraão não era judeu. Abraão, Deus chama a verdadeira nação, ela começa com Isaac, com Jacó. Quando ele passa a ter os 12 filhos, que a partir daí se formam as tribos de Israel. E outra coisa, Deus não chamou Israel, escutem bem, muitos crentes e até pastores, falta essa compreensão. Quando Deus chama Israel, ele não chama Israel por causa de sangue. Inclusive, vocês podem observar que Jesus não vai ter sangue judeu. Porque quem é que vai estar operando o nascimento de Jesus no ventre de Maria? Tem participação do homem? Então pronto. Pode acabar com essa besteira. Tem gente que fica com esse negócio. Deus escolheu. Não. Por isso que João Batista, pregando em Mateus 3, ele disse assim: dessas pedras, Deus pode fazer o quê? Suscitar filho. O que é importante não é se você é judeu ou não é. Deus escolheu um povo. Primeiro Deus começa com um homem. Quem é o homem? Abraão. Depois ele passa para uma família. Quem é a família? De Jacó. Depois ele passa para uma nação. A nação de Israel só vai se tornar nação quando ela sai do Egito. Que a partir daí Deus começa a dar uma lei, Deus começa a estruturar. Então, por isso que eu estava nesse ponto do rabino, não é isso? Aí veja bem, o apóstolo São Paulo acaba com essa gracinha que ele diz lá em Romanos 2, que tanto judeu como gentio estão debaixo de condenação. Aí Paulo diz que o judeu só pode ser salvo, ele não é salvo porque ele é judeu. Ele só pode ser salvo se ele crê no evangelho, que é em quem? Crê em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos 4,12 que em nenhum outro. Então o judeu não é salvo pela Torá, porque a Torá nunca foi dada para salvar. A Torá foi dada para mostrar o pecado do homem. A Torá foi dada para levar até Cristo. Tem que ligar. Jesus na casa de Zaqueu, ele disse que esse também é filho de Abraão e não estava salvo. Ah, verdade. E não vai ler Bíblia, rapaz. Este era filho de... Pronto. Precisa de salvar? Pronto. E a Bíblia também diz em João 12, né? 11, 12. Veio para o que era e os seus não? Pronto. Mas a todos quanto receberem, dá o direito de ser o quê? Pronto. Então, está resolvida essa situação. Então, quando nós atentamos para essa parte aqui, o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele mostra que todos estão em pecado. E isso, quando você vem para o capítulo 3, o 4, ele vai tratar de Abraão. O que foi que Abraão conseguiu pela carne? Ele não conseguiu nada. Quando chega no capítulo 5, ele mostra justificado, pois, pela fé. No capítulo 6, ele mostra que não vale a pena viver a vida no pecado, mas tem que andar em novidade de... Andar em novidade de vida é andar no Espírito. Quando você chega no capítulo 6, Paulo mostra um conflito. Ele mostra o conflito que ele diz: miserável homem que eu
Porque ele tenta viver como judeu pelo esforço da lei. Ele tenta viver pelo esforço da carne, mas não consegue. Mas aí ele passa a entender que o melhor é viver a vida no Espírito. Porque no Espírito, aí é o capítulo 8. Aí o capítulo 8 mostra o que é a vida no Espírito. Esse capítulo 8, quando você atenta para ele, ele tem 3 coisas importantes que nós vamos estudar. Primeiro, mostra a nossa obrigação moral, mostra a nossa filiação e mostra a nossa herança. Quais são as 3 coisas? Primeiro, mostra a nossa obrigação, mostra a nossa filiação e terceiro. Então o capítulo 8 é um capítulo que todo crente deve meditar, porque ele mostra a vida no Espírito. Esse capítulo 8 mostra que quem vive a nova lei do Espírito, Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu vivo agora no Espírito, esse Espírito, ele me dá capacidade, esse Espírito me fortalece, esse Espírito me dá poder. Então, Romanos capítulo 8 mostra essas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Obrigação moral, filiação e herança eterna. Pronto. Aí, se vocês observarem, esse é o alvo de Romanos capítulo 8. Aí eu coloquei aqui, o que é o capítulo 8, pastor Ziel? Primeiro, o mesmo Espírito que vivia em Cristo, o mesmo Espírito que atuava em Cristo, ele está atuando em quem? No crente. É por isso que aí fala, o Espírito de seu Filho. Vocês podem observar que quem ressuscita Jesus, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Jesus em Lucas 4:18, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, Jesus sabia que a sua vida era uma vida levada pelo Espírito Santo. Irmão, que coisa linda. Então, quando você começa a analisar, se Jesus estava dizendo que vivia a vida no Espírito, nós podemos analisar o seguinte, ele não vivia no poder da carne. Quem era que mandava em Jesus? No Espírito. Se Jesus vivia no Espírito, ele era capaz, quem era que expulsava demônio? No poder de quem? Quem era que curava os enfermos? Jesus. Pelo poder de quem? Quem era que ressuscitava mortos? Pelo poder de quem? Mas o Espírito também não somente capacita, ele lidera. E como ele lidera, ele nos leva a uma vida de orientação dominada por ele. Por isso que Paulo disse-me o Espírito. Atos 13, separai-me a Paulo. Falou o Espírito? Quem é que guia o crente? Quem é que dirige o crente? Quem é que santifica o crente? Quem é que capacita o crente? Quem é que alegra o crente? Quem é que levanta o crente? Quem é que sustenta o crente? Quem é que dá poder para o crente? Então pronto. Então fixa aí ele para tu ver. Jesus, ao ser batizado, diz a Bíblia, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso. Estando ali 40 dias e 40 noites, diz que ele voltou do deserto, cheio do Espírito Santo. É só pelo Espírito. E Lucas é bem categórico, né? Nessa narrativa. Por quê? Porque Jesus vivia dominado pelo Espírito. Ou seja, Paulo agora, ele pega a mesma conotação e diz, se Jesus viveu e foi vitorioso pelo Espírito, andemos no Espírito. Então veja bem, a vida... Ô irmão, que coisa linda o crente saber que o Espírito que atuou em Jesus... Rapaz... Não ia ter meninice, não ia ter negócio de reteté. Olha, bota para cá. Os cantores que vêm cantar aqui, eu gosto dos cantores. Agora, qualquer cantor que venha para cá, não venha com negócio de reteté, não. Às vezes, porque eu estou logo avisando, porque às vezes no púlpito eu estou ali, e eu não quero ser mal educado, né? Mas não vem não negócio de reteté. Porque tem esse, não tem? Eu sou canela, até canela que eu não vou dizer nada, não. Agora, eu sou canela de fogo, um servo de Jeová. Bota isso, tira essa... viu, Caio? Bota isso aí. Tira, não bota assim, não. Eu sou canela de fogo, reteté. Não, rapaz, olha na Bíblia, irmão. Você que é um cantor, é um compositor. Veja se... Faça uma análise. Isso aqui tem na Bíblia? Se não tiver, não bota. Então, pronto, não é assim? Então, tira esse negócio. Eu sou canela de fogo, reteté. Tira o reteté. Bota, eu sou canela de fogo, um servo de Jeová. É assim, pronto. Aí presta o negócio. Então, veja bem. Jesus vivia a vida no Espírito. Só que aqui,
Agora nós vamos mexer com o texto bíblico. Quando você lê o verso 12, bora, começa aí pelo 12. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Somos devedores, não? A carne. Vocês se lembram que eu falei de uma obrigação moral. Mas a partir do momento que você nasce em Cristo, quem é que passa a mandar na tua vida? Você tem algum negócio com o diabo? Ele é senhor da tua vida? Ele é o chefe da tua vida? Pronto. Então, se tu não tem nada com o diabo, a carne está ainda em você. A palavra sarx, eu já botei aqui várias vezes, nem vou botar aqui. Né? A palavra sarx, quando você pega ela, ela fala da natureza caída. Quando você estava no mundo, quem era teu chefe? Era o diabo, que operava com as obras da carne. Todos os seus impulsos eram carnais. Mas agora, sendo uma nova criatura, ele coloca, introjeta dentro de nós o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida. Então a minha responsabilidade moral agora não é mais com a carne, porque eu não tenho nada com o diabo. Esse negócio do crente que diz que anda no Espírito, mas toda a tendência dele é para o diabo. Ele diz que tem um Espírito Santo, mas vocês já observaram que tem pessoas que dizem que estão no Espírito na igreja, mas ele só pende para a obra do quê? Pronto, tudo dele, eu posso beber cachaça, tudo dele, eu posso ter várias mulheres. Toda dúvida dele é só para coisa da carne. É ou não é? Eu posso beber vinho, eu posso jogar bola, eu posso ir para cinema. Ele nunca diz, eu posso desejar mais o céu, eu posso desejar mais santidade, eu posso desejar ser como Abraão, eu posso desejar ser como Paulo, Pedro. Não, ele só deseja. Já observaram, irmão? Aí o que acontece? Paulo começa dizendo que a vida no Espírito, ela tira o senhorio da carne. E ainda tem mais, ela fica lá dentro, não fica? Mas ele diz que ela faz o quê? O Espírito faz o quê? Hein? Mortifica. Pisa ela, vai pisando, a carne vem até lá. Só que é uma coisa, ela fica de modo latente. Não fica? Porém, essa carne, como ela fica latente, quem vai pisando nela? Quem é que vai sufocando ela? Quem é que vai mandando nela? Quem é que vai chutando ela? Aí ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai, né? Até murchar. Ela não sai, porque só vai ser debelada na glorificação. Mas ela fica ali, não fica? Mas quem é que acoita ela? Eu pergunto, um cão feroz, quando o gato vê ele, que ele não tem condição de correr o gato, o que o gato faz? Ele fica parado. De hora que ele tem 7 pulos, não tem? Mas quando ele não tem meio para sair, ele fica como? Acuadinho. Pois assim é a carne, é o diabo. Quando você vive no Espírito Santo, ele pode estar aí. Quando você vive no Espírito, a carne pode ter o poder dela, tem ou não tem? Mas quando você começa a andar no Espírito, eita glória. Andar no? Eita, Gálatas 5,16, não é? Andar em e não. Aí pronto, pastor, é porque eu tenho uma vontade de ser sem vergonha. É assim? Busca o Espírito para tu ver. É assim ou não é? Tem irmão que diz assim, não pastor, mas isso é porque está em mim. Mas o Espírito está aí? Hein? Pode para cá, tu está filmando? Pode para cá. O Espírito está aí? Hein? Me diz, o Espírito está aí? Porque a Bíblia diz que ele habita. É assim? Pronto. E ele ainda diz assim, Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, foste comprado por bom? Glorificar a Deus aonde? Como é que eu glorifico a Deus no corpo se o meu corpo não presta? Aí Paulo diz, o Espírito entrou. E se o Espírito entrou, tem irmão que diz, ela tem espírito de pombagira, pois o Espírito faz o quê? Ele bota o pé em cima de quem? Te aquieta, que aqui tu não sai. É assim ou não é? Não é porque eu tenho uma coceira. Que coceira é essa? Hein? Chama o Espírito Santo para tu ver, é assim? Paulo diz, o próprio Pedro diz em Efésios 4, ele diz, olha, enchei-vos do Espírito. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele diz que a mulher que tem o Espírito, ela não fica saliente, ela se submete ao seu. O filho que tem o Espírito Santo se submete ao quem? E o servo que tem o Espírito Santo se submete ao quem? E o Senhor que tem o Espírito Santo, humilha o servo, porque o Espírito Santo faz, ele faz o quê? Ele amassa a velha, aqui não, cão. E quanto mais o Espírito Santo está em você, mais ele quer fazer você parecido com o Brad Pitt. É assim? É o Brad Pitt? É? Pois tem os crentes aí, os cantores evangélicos, que eles querem imitar os cantores do mundo. O Espírito Santo não entrou nele. Quanto mais o Espírito Santo está em nós, mais ele quer me fazer parecido com quem?
Lê para tu ver que não dizer que é porque o pastor Zé inventa essas coisas. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. A irmã é para ela ser que nem a Ivete? Não. Não? Não. É para ser que nem aquela outra cantora? A moça é para ser que nem aquela cantora toda... Anitta? É? Não. Ei! Não. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o Ei, bota primogênito. pra cá, bota pra cá. Vocês sabem qual é o problema da igreja? Tu tá filmando, Caio? Verdade de Deus para todo o Brasil. A igreja está se ausentando do poder do Espírito Santo. E como ela vai ficando distante do poder do Espírito Santo, a velha natureza vai aparecer. E quanto mais a velha natureza vai aparecendo, mais eu quero parecer com o mundo, mais eu quero coisa do mundo, mais eu desejo o pecado do mundo. Mas quando o Espírito Santo entra, mais eu quero coisas do céu. A Bíblia diz em Colossenses 3, primeiro, buscar as coisas que são do alto, de cima, e não as coisas que são da terra. Eita, rapaz. Aí observem bem, agora eu não vivo mais sob o poder da carne. Não é isso aí, pastor, tá? Pronto. Aí você tem aí essa expressão, devedores, não está aí? Devedores. Somos devedores. Ofeleitai, essa expressão aí, ofeleitai, ela quer dizer o seguinte: alguém que é moralmente obrigado. Eu estou obrigado com Satanás? O diabo manda em mim? Não. Tem irmão que fica, é porque ele está me mandando, é porque tu deu brecha para ele. Hein? O diabo está lá em 1 Pedro 5,8, ele anda ao nosso? Procurando a quem possa o quê? Mas eu pergunto, eu posso ter minha fraqueza? Posso ou não posso? E ele está fazendo o quê? Lançando dado. Ele fica usando uma pessoa, ele fica, olha, Satanás, é o seguinte, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas aqui já tem um valente aqui dentro. Um valentão entrou, não é assim? Ele entrou. E pronto, lá em Mateus 12. E quando ele entrou, ele expulsou quem que estava na tua vida? Então pronto. Agora, quando não tem um espírito, aí você é devedor da carne. Mas quem tem um espírito deve para quem? Para quem eu devo satisfação espiritual? Para quem? Fala. Manda aí. Eu estou devendo para o diabo? Não. Qual é a minha satisfação? Eu tenho que dar satisfação para quem? Só o Espírito que Quando eu estou fraco, eu vou orar para quem? Eu vou dizer o que para ele? pedir força. O Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me orienta. Se está fraquinho, eu peço a ajuda a quem? Ao Espírito Santo. Eu vou pedir para o diabo? Não. Então pronto, eu tenho satisfação para o diabo? Não. Ah, desse jeito. É porque se eu orar, o diabo escuta. E quem disse que eu estou orando para o diabo? Ei, Satanás do inferno, bota para cá. Tu pode ouvir o que mas eu estou orando é para quem? Mas Senhor, tu não foi chamado para conversa? Sim. Estou falando contigo. Pronto, não entra para cá, que ele é mal educado, ele é saliente. A Bíblia diz que quando o Filho de Deus foi se apresentar, está lá em Jó primeiro, quem foi que foi? Ele vem sem ser? Pronto, então nem fique chamando ele, irmão. Sem chamar, ele já vem. Jesus estava jejuando, quem foi que foi lá? Pronto, então pronto. Eita, rapaz. Agora é o seguinte, eu não devo satisfação para quem? O diabo. Paulo está dizendo isso aí, né? Lê. Vamos correr aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores não para a carne, Sim. para viver segundo a carne. Eu não tenho mais nenhuma, esse sarx, a natureza caída, contaminada, o sistema de pecado. Se eu vivo com Deus, eu vou dar satisfação para o pecado? Não vou dar. Eu vou dizer uma coisa, vai chocar muita gente no Brasil. Mas já está filmando? Eu sou o seguinte, eu sou brasileiro porque eu já nasci no Brasil. Mas a minha pátria está onde? E a minha natureza é de onde? Porque lá em João 3, diz que ela vem de cima. Você pode observar o seguinte, tem algum jogador que está lá com mulher, com tudo, ele vai pensar nas coisas do céu? Pronto. Aí eu também, como pastor, homem de Deus, vou estar pensando nas coisas deles? Pronto. Então pronto. Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Porque, preste bem atenção, nós tínhamos uma velha, mas quem foi que removeu a velha natureza? E se eu tenho uma velha natureza, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Uma pessoa pegou um porquinho, botou um laço, lavou ele e aí botou dentro da cozinha. Aí botou a portazinha lá, porque era na fazenda, para dar um presente para a meninazinha. Aí pronto, e botaram a fitinha vermelha, entendeu? Não, botaram a fita azulzinha, né? E botaram tudo branquinho, não foi? Bichinho. Mas aí descuidaram, na hora que ele abriu, ele foi para onde?
Por que ele foi para lá? Hein? É a natureza de quem? Então, crente que tem natureza do diabo, ele quer ir para a casa de quem? Ele só quer fazer obra de quem? Pronto. Então não se escandalize não, tem irmão que fica escandalizado. Uma pessoa que não tem Deus na vida, é um pedófilo, é um bandido, é um ladrão. Quem é o chefe dele? Então pronto. E quanto mais ele está no pecado, mais ele tem que responder à natureza pecame. Mas quanto mais eu estou em Deus, eu respondo a quem? Então pronto. Então por isso que Paulo fala de duas coisas. Inclinação da carne, que é para a morte. Mas inclinação da vida, que é para o Espírito. Ei, Caio, rapaz, meu Deus do céu. Olha, deixa eu ver uma coisa. Como é que tu diz que tem... Vem para cá. Como é que tu diz que tu tem Deus e a tua inclinação é para a mentira? Como é que você diz que tem o Espírito Santo e a tua inclinação é para a prostituição, para o adultério, para a fornicação, para a droga? Tem um bocado de irmão aí que diz que é crente e está fumando droga. É. Velha? Pronto, velha natureza. Bora. Aí observem bem. Aí o apóstolo São Paulo fala isso. Vamos correr aqui. No verso 13, aí ele começa mostrando o que é a vida no Espírito. Vai, pastor, lê. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Isso. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E se tu der liberdade para ele, ele vai pisando o que dentro de você? Aqui não, Satanás, né? Assim, pronto. Tem hora que a velha natureza quer aparecer, mas aí o Espírito Santo, você anda no Espírito. E aí lá no 17 de Gálatas, ele diz, o Espírito milita contra a carne. E a carne contra? Mas quem é que ganha nesse jogo? É o Espírito Santo. Eita, rapaz, mas é coisa boa, não é isso? É. Vamos lá, agora o verso 14. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja bem, observem bem que eu estou dizendo aqui que nós temos que resistir a eliminar todo obstáculo que quer ser contra a manifestação do Espírito. E eu falei agora há pouco que agora o Espírito Santo nos capacita para desfazer essas obras, não é isso? Mas esse verso que o senhor leu, como é que diz? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Pronto, agora vamos lá. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus? Esses são filhos de Deus. Duas coisas nós temos aí. Nós temos aí posição legal e maturidade. E agora quando você observa posição legal e maturidade, tem uma coisa que Paulo está mostrando aqui. Tem alguém agora que lidera. Quem é que lidera? Eita. Quem lidera a tua vida é o Espírito? E se ele lidera, você anda conversando besteira? Se ele lidera, você quer o pecado? Se ele lidera, você quer comunhão com o mundo? Não. Quanto mais eu vou me aproximando de Deus e o Espírito Santo me lidera, mais eu quero estar afastado do mundo, do pecado. Vocês sabiam, estou lendo um livro sobre biografia dos homens de Deus. Os homens de Deus, quanto mais oravam, mais eles queriam sair da terra. Rapaz, isso é pesado. Quanto mais eles se colocavam em santidade, mais eles tinham nojo do pecado, do mundo. E Jesus diz, Pai, eles não são do mundo como eu também? Do mundo não sou. Mas isso é só para quem... Eu vou dar um conselho à igreja brasileira. Vocês sabem por que está tendo tanto escândalo? Pastor velho em motel, crente velho em motel, briga velha para todo lado. Sabe por quê? Porque nós estamos apegados a muitas coisas desta vida. Aí Jesus diz que sufoca a palavra. Mas se você desejar viver mais de Deus, em oração, em Bíblia, em jejum, em consagração, mais perto do céu você vai ficar. Verso 15, corra aí. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pronto. Nós falamos aí dessa expressão ruiosa, não é? Que aqui é um filho com posição legal e maturidade. Deus não está botando na obra dele meninozinho velho que não sabe de nada da fé. Ele está colocando pessoas maduras e pessoas que têm inteligência pelo Espírito Santo. Aí, você leu qual foi o verso agora? Aí nesse verso 15, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui no verso 15 a vida íntima com o Pai. Agora o Espírito Santo, ele vai me levar, observem, ele me capacita, eu agora respondo a ele, nós temos a nova natureza, mas agora ele quer me levar a uma vida de intimidade.
Leia aí de novo, só para vocês terem uma ideia. Olha essa vida de intimidade. Como é que Porque diz? não recebestes o espírito de escravidão, Não recebeste o espírito de escravidão para de outra vez estardes em temor, para estardes em temor. mas recebestes o espírito de adoção de filhos, Recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. pelo qual clamamos. Por exemplo, na cultura romana, porque Paulo está pegando aqui um exemplo da cultura romana da adoção. Se alguém quisesse, pagava o preço, e quando ele pagava o preço, levando aquela pessoa que ia ser adotada, recebia um novo nome, recebia agora uma nova família, e tinha direitos legais sobre a herança. Ou seja, nessa condição aqui agora, ele vai ser introduzido para o seio familiar, e no seio familiar, aquele que o recebeu, ele vai chamar ele de como? De filho e de pai. Esse agora é o meu pai, e o pai chama ele como? A partir daqui começa uma intimidade. Quando o Espírito Santo entra em mim, me domina, ele me leva a uma vida de intimidade. E nessa vida de intimidade, Paulo diz em Efésios 5, primeiro, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos. É por isso que agora eu vou orar na mais íntima perfeição. Eu vou chamar ele como? Pai, não é isso? Abba, aramaico. Pater, grego, pai. Ele vai dizendo, eu vou chamar. Aqui que eu estou nesse relacionamento, começa agora um relacionamento de afetividade, um relacionamento de carinho, um relacionamento de íntima comunhão. Meu paizinho, meu papai. Irmão, quando o crente abre a boca para dizer assim, Pai nosso que está... Pai nosso que está... Não é aquele negócio, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nova seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Não. Pai nosso, eu não tinha direito de falar contigo, mas o Senhor, pela obra expiatória de Jesus no Calvário, que pagou o preço, o Senhor me tornou agora teu filho, não é isso? Eu sou teu filho, paizinho. Eita, irmão. Eita, rapaz. É coisa boa, paizinho, nessa intimidade. Aqui não tem mais aquele negócio de andar com medo, não tem mais aquele negócio de religiosidade, que ele é só dizendo, eu saí da religião. Não, é porque tu nunca foi dessa família. Olha aí. Os judeus não chamavam nem o nome de Deus para não pecar. É. E Jesus ensinando, ele é tudo isso que vocês sabem, ele é grandioso, ele é glorioso, ele é todo poderoso, mas ele é pai. E aí, até hoje, quando o senhor pega qualquer Tanakh, se você pegar, aí não, às vezes coloca Deus, bota uma vírgulazinha, né? Ou então o eterno, bota o eterno, não é assim? Ou o nome, pronto. Mas, irmão, ali não há pecado nenhum estar citando o nome de Deus. Quando você sabe quem ele é e tem reverência. Eita, pai. 16, corre aí. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí observem bem, aqui é o testemunho do Espírito Santo. Agora, irmãos, nós podemos andar para obras dignas, porque o Espírito Santo está em nós. Nós temos agora a consciência filial. A consciência filial, irmão, quando eu vou andando no Espírito, vivendo no Espírito, quem é que vai me dizendo que eu sou filho? Quem é que vai me dizendo que eu tenho herança? Quem é que vai me dizendo que eu sou salvo? Quem é que vai me dizendo que eu vou para o céu? Então fica sem o Espírito Santo na igreja, que tu vai ser apenas assistidor de culto. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que você vai ser apenas espectador. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que você vai ser apenas um crítico. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que tu és um cadáver dentro dela. Fica sem o Espírito Santo na igreja, que você vai ser treva no meio da luz. Agora, quando eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim, não precisa o pastor, não precisa ninguém. Diz aí que tu és eleito, diz aí que tu és o escolhido. Eu não preciso do Calvino para dizer que eu sou eleito. Eu não preciso da teologia de homens. A Bíblia diz, e o Espírito Santo testifica aonde? Quem é que diz que eu sou filho de Deus? Quem é que diz que eu estou perdoado? Quem é que diz que eu vou para o céu? Eita, glória a Deus. Se eu pegar para o pastor Adalberto, irmão César, professor César, pastor Luiz, eu tenho aqui 10 argumentos, teologicamente, para te provar que você é
Eu só preciso de um. Eu só preciso de um. O Espírito está dentro, testificando que eu sou o quê? 10 razões porque eu deixei de ser isso. O Espírito nunca entrou. Irmão, o Espírito dentro de nós, ele diz que nós somos, ele me dá segurança. Olha, crente pode ter problema nessa vida, crente pode chorar, crente pode sofrer, crente pode morrer, mas tem uma coisa: o crente tem a certeza da vida, da salvação e da herança futura. Quem é que diz isso para ele? É um curso de teologia? É um psicólogo? É um psiquiatra? É um psicanalista? É um grande teólogo? Quem é que diz? Não. 17, aí nós fecha aqui para a gente correr por 17, e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você tem aí kleronomoi, que é a palavra herdeiro, e você tem a outra expressão grega, sim, kleronomoi. Essa expressão aí, sim, ela quer dizer junto, sim, kleronomoi. Aí você vê que ela é composta, nomoi, de lei. E aí você tem a palavra que é co-herdeiro. Então você tem herdeiro e você tem o quê? Co-herdeiro. Herdeiro, observem bem, herdeiro, digam comigo bem forte, possuidores legais de uma herança. Co-herdeiros, participantes na glória futura do Messias. Olhem para cá. Jesus em João 17 disse assim: Pai, eu agora vou para aquela glória. Mas ele disse: aquilo que o Senhor me deu, eu dou para quem? Vocês sabiam que nós não apenas somos herdeiros, direito da herança, dos bens espirituais, mas a partir de agora eu também vou participar do quê? Da glória de Cristo. Kavod! Doxa, peso, glória. É por isso que João diz no 3:2, assim como ele é, nós e seremos o quê? Teremos a natureza. Eu não vou ser Deus na essência, mas eu vou ter essa glória que ele compartilha. Quem é que compartilha essa glória? É por isso que lá em Romanos 8:18, Paulo diz assim: amados, as tribulações do tempo presente, elas não são para serem comparadas com o quê? Com a glória. Só que no hebraico, professor César, é o kavod, que é peso. Peso de glória. Ou seja, ele vai colocar um peso. Qual é o peso? Lá no hebraico, Deus diz assim, duas coisas. Eu vou mostrar a minha glória. Era o peso, Deus matava, era o peso da glória. Não era assim? Mas ele também diz, eu vou mostrar a minha glória, o nome dele, o poder dele. E Jesus diz, eu vou repartir com eles o que tu me deste. Paulo descrevendo diz assim: essa leve e momentânea tribulação que vocês estão passando não pode se comparar com o peso de glória. Quer dizer, ele faz até um trocadilho, porque glória é peso. Então, na balança, todo o sofrimento desta vida, a pessoa chegar no céu... Não, vamos fazer o seguinte, o senhor usou o termo, vamos fazer o seguinte: na balança desse mundo, câncer, na balança desse mundo, dores, na balança desse mundo, depressão, na balança desse mundo, sofrimento, na balança desse mundo, lutas, na balança desse mundo, tristeza. Mas a Bíblia diz que Deus vai pegar tudo isso e vai transformar o teu corpo, vai jogar nele o quê? Um peso de... Eita, vale a pena ser crente. E aí, quando você tem consciência do peso dessa glória, você liga para sofrimento? Não. Por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,12, todos que querem viver, não é isso? Não, aí é o 3,12. 2,12 ele diz, se com ele, se morrermos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos legará. Se sofremos com ele reinaremos. Só tem participação na glória quem sofre. Jesus recebeu a glória, não está lá em Filipenses 2:1-10, mas ele só recebeu a glória depois do quê? Depois do sofrimento. Ou seja, antes da coroa vem o quê? Vem a cruz. A verdade. Então, tem muito irmão que está dizendo, eu sou filho do rei. Vai nessa. Hein? O rei foi o quê? E Jesus disse, assim como fizeram ao madeiro velho, vão fazer também com quem? E tu quer? Tu quer? Então fechamos aqui.
E o que acontece quando nos submetemos ao Espírito? Todo crente que se submete ao Espírito, o Espírito diz que ele é filho de Deus. Vamos lá. Gálatas capítulo de número 4, 1 a 6. 4, 1 a 6, vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clamamos Abba, Pai. Interessante que o autor fez a ligação dos dois textos. No primeiro, Paulo está mostrando a vida no Espírito. O que o Espírito faz em nós. Já no Novo Testamento, aliás, já em Gálatas, ele não está falando para pessoas que não eram crentes. Ele estava falando para pessoas que eram crentes, mas queriam abandonar a vida dirigida pelo Espírito. E queriam voltar ao legalismo. Eles estavam apresentando a salvação através do quê? Da lei. E eles diziam que Jesus era um elemento na salvação. Mas para a salvação ser completa, não bastava apenas Jesus. Tinha que ter o complemento do quê? Da lei. Aí o apóstolo São Paulo, ele entra em cena, agora aqui está o texto de Gálatas, não é isso? Ele entra em cena para mostrar que é perigoso confiar nos rudimentos. Ele chama a lei de Será se Paulo estaria desprezando a lei? Não. Ele sabia que a lei era santa e perfeita. Ele sabia que a lei mostrava o pecado e apontava a vinda do Jesus mesmo disse, a lei e os profetas falaram de quem? Falaram de mim. E ele disse em Mateus 5,17, eu cumpri toda a lei, porque eu não vim para revogar, porque a lei falava de quem? Da minha pessoa. Só que agora Paulo estava dizendo que é triste. Eita. É triste uma igreja velha de crente, meninos. Qual é me dá o texto aí? O grego aqui. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Aí, eu sempre usava, a dele é que nem a minha também. Cheio de papel, como se fosse um fichário, né? Um arquivo. Até minha esposa reclama comigo demais. Mas é porque eu acho bom, porque eu vou lendo e vou... Está aqui. Observem bem aqui uma coisa. Aí ele diz, no verso primeiro, 4 primeiro, né? Aí é o qual está dizendo? Primeiro, né? Digo o quanto tempo que o herdeiro, olha aí, ó, nepios. Vê aí o significado. É menor, não é ruios. É por isso que é bom, irmão. Ainda fico pensando, tem gente que fala. É para isso que a gente usa o grego e o hebraico. Entenderam como é as coisas? Como é que diz aí? Infante. O ruios é uma pessoa o quê? Adulto. Aí Paulo diz assim aos Gálatas, vocês não são ruios, vocês são o quê? Nepios. Não é isso? Está bem aqui, para mim, aqui ó, nepios. E a ideia de desorientados, não ter noção da coisa. E a ideia do grego aí é desorientado, não ter noção, não são ensinados. Ei. Inexperientes. Lê, como é que diz? Lê aí. Isso é o nepios. Não instruído, inexperiente, infantil. Lê de novo, vai. Vamos lá. Não instruído, sim, inexperiente, infantil. Um menor de idade, uma criança pequena. Preste bem atenção. Nepios. Paulo não usa ruios. Ele está usando o quê? Nepios. Infante menor. Agora vem o mais perigoso, que eu vou dizer para o Brasil. Na igreja não pode ter crente menino. Na igreja pode ter novo convertido, mas na igreja não pode ter crente, porque crente menino vai ser o maior atrapalho para a igreja. Rapaz,
Eu disse até para César, hoje eu vou gravar só uns 50 minutos. Mas olha, é porque o Espírito Santo pega a gente. E aí, veja bem, o Senhor colocou Deus colocou você na igreja como filhos adultos. Na adoção, equilibrado. E quando ele pega esse filho adulto, ele ainda vai trabalhar. Porque lá em Efésios 4, 11, 12 até o 14, ele diz assim: para que vocês cheguem a varão perfeito, a estatura de Cristo. Pode acabar. Brasil! Igreja de Deus, acabe com essa ideia de crentes meninos. Pronto, porque isso está no escritor aos Hebreus capítulo 5. Ele diz: eu esperava que vocês já fossem mestres, mas vocês ainda são meninos. Lá em Efésios, lá em 1 Coríntios 3, Paulo diz: havendo entre vós contendas, brigas, sois carnais. E eu não vos pude falar como adultos, mas como a meninos. Sim. Uma criança, se ela não cresce, logo adiante ela é detectada uma patologia, uma enfermidade. É igual o crente, ele aceita Cristo. Se no processo ele não cresce, ele tem uma deformação. Não, aí a gente fica assim, é assim mesmo, irmão, deixa que Deus trata com ele. Ele tem que ser tratado pela palavra. E se ele não crescer, eu tenho que dizer, como escrito aos Hebreus, eu estou decepcionado. Paulo chegou a dizer para essa igreja, ele diz: eu estou admirado que vocês tão depressa saíram do evangelho para um outro evangelho, que ele diz que não é outro. Ou seja, essa igreja que era menina, ela cheia de meninão velho, na hora que Paulo saiu de lá, outros vieram e arrancaram tudinho da fé. Eita Deus. Aí o que acontece? Nós estamos aqui. Paulo ele começa dizendo que essa igreja, ela queria viver nos rudimentos. Lê rapidinho aí, Colossenses 2, 8, 20. Depois, no mesmo texto, Gálatas 3, 9. Colossenses 2, 8 a 20. Não, 8 e 20. 8 e 20. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Todo crente nepios, menino, ele é preso ao quê? Fácil. Todo movimentinho arranca ele. Todo negocinho velho. Eu tenho medo desses crentes meninos, irmão. Vai. Presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, Tá vendo? segundo a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, Tá vendo? e não segundo Cristo. Isso. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque... Esses rudimentos, ele está usando a lei. Só que Paulo está dizendo o seguinte: vocês são tão meninos, que essa lei foi dada para um propósito. A lei foi dada como aio. Não é isso que Paulo diz? Como um pai da Gogo, que era levar a criancinha para onde? Para a escola. Como era menorzinha, não sabia ir para a escola, então levava um servo. Paulo diz: a lei foi dada como um aio para nos conduzir a quem? A Cristo, porque ainda é menorzinho, não sabe atravessar a rua, não sabe ir. Quem é que guia? Uma pessoa responsável. Aí Paulo agora está dizendo o seguinte: mas vocês já chegaram à condição de adultos, porque vocês são salvos em Cristo. E como é que vocês querem voltar aonde? Aos rudimentos. E aqui cai aquela ideia que os calvinistas dizem, que a pessoa que está na igreja, que lê a Bíblia, é só um profeta, nunca foi crente. Eu pergunto, os Gálatas foram crentes ou não foram? E Paulo diz: eu estou admirado que vocês estão descendo tão depressa. E ele ainda diz assim: vocês que começaram no Espírito, meu Deus, querem terminar onde? Rapaz, negócio pesado. Então veja bem, que o pastor, o que o Paulo está dizendo, esses rudimentos, eles falam de princípios religiosos. Esses rudimentos falam de sistemas espirituais. É aquele negócio, aqui está a religiosidade. Pronto. Paulo está dizendo: vocês estão se prendendo a normas, a filosofias, a rudimentos. A lei, ela teve seu papel lá atrás, mas agora ela já está obsoleta. Ela já cumpriu o seu papel. Nós não precisamos mais da lei. Tu leu qual foi aí? Colossenses 2:20.
Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Ah, se pois estás morto. Aí qual é o que agora? 2:20 de Colossenses. Vai. Estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se ainda vivesseis no mundo. Como é que vocês já estão libertos de Cristo e ficam se encarregando de quê? De ordenança. Não bebe Coca-Cola que tu vai para o inferno. Ah, rapaz, eu estou deixando de beber porque eu quero. É assim ou não é? Mas quem me dá a salvação é a vida em quem? Em Cristo Jesus. Não come carne de porco que tu vai para o inferno. Uma costelinha de porco, rapaz. Bora. Agora Gálatas 3:9, né? Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Isso. Pronto. De sorte que os que são da... Pronto, está aí. Então, aqui, Paulo está mostrando que é triste uma igreja que tem crente menino. Eles só vão andar atrás do quê? Dos rudimentos. Olha, esse pessoal de podcast aí, todo dia é meninão. Tu tá filmando, Caio? Só meninão velho. Aí fica, ei, o divórcio era permitido ou não era? Um bocado de homem velho divorciado que traía a mulher, ele vai defender o quê? Vai defender o divórcio. Aí fica um bocado no porte. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Rapaz, quem está firmado em Cristo não precisa de debate, precisa de viver a fé que foi dada aos santos. O debate correto para defender uma verdade, como faziam os pais da igreja e outros, é uma coisa. Agora, debate entre crente e crente, pronto, não é assim? Pronto. Até com o diabo, não é nem para debater com o diabo. Então, veja bem, primeiro, aí observem bem uma coisa. O apóstolo São Paulo, ele passa para uma condição muito importante. Ele diz que na igreja nós não somos mais meninos. Eita, gente. E o que nós não somos mais? Duas coisas que ele diz que nós não somos mais. Porque nós estamos em Cristo. Qual é a primeira que ele diz que nós não somos? E não somos mais o quê? Escravos. Ele diz que na obra, nós agora na igreja, nós temos que viver como filhos e não como escravo. Aqui é o medo do pecado, é escravizado pelo pecado, dominado pelo medo, dominado pelas trevas, dominado pela falta de conhecimento. É um escravo de quem? De Satanás. E aí ele diz assim, olha, como é que diz Gálatas 1? Rápido. Gálatas 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é herdeiro, é menino. Em nada Peraí. O herdeiro é o quê? Menino. O herdeiro é menino. Menino. Vai. Em nada difere do servo. Aí observem bem. Se o pai romano, porque aqui ele está pegando a metáfora romana, não é isso? Usando duas coisas, a tutela e a curatela. Observem bem que era um direito do menino romano. Mas se o pai fosse dono de toda Roma e o meninozinho é um nepios e ele tem um escravo, qual é a diferença entre o escravo e o menino? Porque o menino ainda não chegou a maturidade, ele não tem direito a quê? A herança. Ainda que tudo, pastor Adalberto, seja dele. Rapaz, é por isso que Paulo diz que na igreja eu não posso viver como um menino. Aí me critica. Eu nem estou me importando se tu me critica, que eu vou pela Bíblia. Não é isso, irmão? Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte: antes de Cristo vir, todos viviam debaixo da lei, que a lei era um tutor, não é isso? Viviam debaixo da lei. Assim nós éramos meninos. Estávamos escravizados à servidão. E aí você tem duas palavras aí. Você tem o tutor, essa palavra epitropos, que é a palavra grega, tutor, e oikonomos. Oikonomos é a palavra administrar. Então, quando a criança ela é pequena, ela fica no controle de quem? Ela fica no controle de um tutor e ela fica no controle de quem? De um curador, que aqui é um oikonomos, é aquele que administra a lei da casa. Pronto. E aí, isso é o sentido de rudimentos, ok? Então, essa palavra rudimento fala disso. Agora, Gálatas 4:4, vamos lá. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse tempo aí que o pastor leu é o tempo perfeito, que aqui nós podemos analisar que Paulo está mostrando que nós não podemos viver como escravo ou como menino. Temos que viver como quem? Na casa de Deus. Pronto. Vocês sabiam que agora nós estamos dentro de uma casa. E o que é essa casa? É a família de Deus. Está lá em Hebreus 3. E quem é o dono da casa?
É Jesus. Aí, quando nós entramos para dentro da casa eu tenho que viver como escravo? Dentro da casa eu vou viver como menino? Dentro da casa eu tenho que viver como quem? Como filho. E como eu sou um filho não besta, um filho não menino, mas um filho adulto, eu oro dizendo como? Abba, Pai, eu tenho intimidade, eu sei o que eu estou orando, para quem eu estou orando, com quem eu estou falando, eu sei qual é a minha garantia, eu sei o que eu tenho do céu. Pai nosso que está no... Irmão, aqui é o seguinte, quando ele fala esse tempo perfeito, escute bem, Paulo está pegando essa metáfora, ele diz que o menino pode ter o dinheiro que tiver, mas ele só vai ganhar a herança quando chegar o tempo. Mas não é só o tempo, digamos que ele já chega e tenha, o Adalberto tem 2 filhos, ele pode ter o dinheiro que tiver, mas ele só vai dar a herança no tempo perfeito. Que tiver pronto, aí ele pode dizer, olha meu filho, está aí tua herança, não foi assim que o pai fez do filho pródigo? Pronto, isso aqui também, o crente, irmão, na igreja não tem que ficar desesperado por nada. Esses crentes que estão, Caio, tu está filmando, Caio? Esses crentes tudo que estão atrás, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Primeiro, não sabe discernir o tempo porque nenhum crente, olha, bota para cá. Nenhum crente pode andar desesperado pelas bênçãos porque ele sabe que quem é o pai? E o pai só dá o presente na hora que ele sabe que é para dar o presente. Tem coisas que eu não posso receber agora, porque o pai só vai me dar no tempo futuro. Por isso que o salmista diz, eu esperei por quem? Aí Eclesiastes 3, tudo tem o seu, e se eu sou um crente adulto e não nepios, eu vou saber o seguinte, Deus é quem sabe a hora, Deus é quem sabe o dia que ele tem que dar isso para mim. Fale. Uma criancinha que não sabe o momento e diz, eu quero, e não é o momento. E se ele der para o filho antes, ele estraga quem? Estraga a criança, acaba. Eu conheço muitos pais que tinham riqueza, trabalharam, batalharam, mas foram dominados por filhos imaturos, perdeu todos os bens. Ei, mano, por isso que pai dentro de casa é negócio sério. A encarnação, a Bíblia diz, no tempo perfeito, Jesus veio na plenitude a língua que era o grego já estava se espalhando, o romano já tinha estradas, Jesus veio no tempo certo, pronto. E aqui mostra que quem governa a história é Deus, pronto. Então, Deus tinha um propósito de enviar o seu filho. Qual era o propósito dele? A nossa redenção, a nossa salvação. Aí tu ficou em qual verso? Vamos lá. 5 agora. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Senhor nos tirou do mercado de escravo. Olha, irmão, que coisa linda. O Senhor nos tirou do mercado, porque, professor César, esse é o termo hebraico. Aliás, o grego. O termo grego aí é comprar com dinheiro para tirar do poder do mercado. No mercado, todo mundo, você era escravo, todo mundo propriedade de Satanás. Mas Jesus foi lá e te tirou do mercado de escravo. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, que fosse resgatado da vossa vã, mas com o precioso sangue de Jesus. Oh, rapaz. Qual foi o verso aí que tu leu? Li o 5. E agora preste bem atenção. Aí depois que Paulo fala tudo isso, ele fala da nossa tríade da jornada cristã. Qual é a tríade, pastor? Digam comigo, da escravidão para a filiação, da filiação para a herança eterna. Da escravidão para a filiação, da filiação. Vamos lá, resumo. A ação do Espírito na vida do crente. Ele liberta, testifica nossa filiação, concede acesso à herança, transformação integral na vida, libertação e participação na glória, compreendendo a transição da velha vida para a nova vida. Isso. Primeiro ponto, o Espírito e as dádivas do Pai. Da escravidão à filiação. Conceito de escravidão, na visão de Paulo, é uma vida marcada pelo medo, punição, pecado. Etapas da escravidão, desejo, pecado e morte. Dimensões da morte, a espiritual, a física e a eterna. O espírito de adoção concede nova identidade, vínculo de afeto e inclusão na família de Deus. Concede também livramento do medo e da morte. Isso. Da rebelião a filho legítimo, a vida antes da regeneração, marcada pela idolatria e rebeldia sob o controle de Satanás. A graça que habilita para a salvação, que nos faz firmes
nos dá uma nova posição espiritual e nos dá o direito de ser filhos e herdeiros. Das trevas à plenitude do Espírito. A palavra trevas diz respeito à ignorância, à escravidão, separação de Deus, depravação. Os filhos do reino são luz, é o conhecimento de Deus, justiça, santidade, felicidade e refletem o próprio Deus. Veja que nós estamos fazendo a distinção entre filhos das trevas e filhos da luz. O sinal da nova vida é a presença do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito nos guia na vontade do Pai. É uma vida conduzida pelo Espírito. Mortifica o pecado, traz santidade, nova vida, orientação missionária, iluminação, confirma as Escrituras e forja o caráter e aplica a vontade do Pai no coração, concede dons espirituais, ministeriais, de serviço e ainda habita no crente. O Espírito Santo nunca vai fazer nada fora da palavra, porque quem inspirou a palavra? O Espírito. E se ele falar algo que é fora dele, ele está contradizendo quem? Ele mesmo. Então pronto. O Espírito opera a mortificação da carne. Vivendo na ação do Espírito, o crente anda no Espírito. É despir-se do velho homem e mortificar a carne e santifica-se diariamente. O Espírito age conforme o plano do Pai. O Pai enviou o Filho executou a redenção e o Espírito a adoção. Terceiro ponto, a Trindade conduz à herança eterna. A doutrina da herança, somos filhos legítimos, herança de salvos, vivemos entre o já e o ainda não. Esse o já e ainda não é porque é o seguinte: já somos salvos, já somos filhos, já temos o Espírito, já somos selados, mas o ainda não, corpo transformado, o ainda não, receber a vida plena e eterna. Nós vivemos nessa tensão que não gera conflito, gera gozo e alegria. Porque já eu sei que sou filho de Deus, mas o ainda não, eu ainda vou ser como Cristo. Pronto. Glória a Deus. Co-herdeiros de Cristo por filiação. Filiação divina liga ao filho primogênito, concede autoridade, glória e domínio. Somos participantes do sofrimento e nos leva a ser conforme a imagem de Jesus. A administração soberana do Pai. O Pai no controle do tempo, controla o período para as promessas serem cumpridas. Isso você vê tanto no Velho Testamento como com a vinda de Jesus. Ele é quem sabe o tempo certo e a hora certa de nos dar as bênçãos. O valor de esperar o tempo de Deus é o processo de aprendizagem e amadurecimento. Mas está demorando essa bênção chegar. Tá não, só essa pressa já mostra que tu não está maduro. É assim? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Abraão, por causa da pressa pela promessa, ele teve uma mulher que não era para ele ter. Teve um povo que não era para ele ter. Tudo por causa da pressa. Entendeu? Nada de pressa. Agora, quando Deus chegou e disse assim: olha, eu vou te dar um filho. Aí quando Deus disse assim: me dá o teu único, lá no 22. Aí agora Abraão estava maduro. Eu pergunto, ele disse: Senhor, e como é que eu vou ter a nação? Ele disse, o menino perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Ele disse: Deus amadureceu na fé. Mas, irmão, para ele amadurecer na fé foi muita lapada. Tem muita coisa. Então, irmão, eita, mas essa bênção nunca chega. Já é o primeiro sinal que tu precisa amadurecer. Então, nada é demorado. É um tempo, como foi que eu disse aí? O valor de esperar o tempo de Deus é o processo de aprendizagem e amadurecimento. Processo de aprendizagem e o que mais? Amadurecimento. Oh, rapaz, porque é o seguinte, nesse processo, veja bem, Deus prometeu para José em sonho que ele seria governador. Ele não disse para o pai dele que até o pai dissesse: meu filho, até eu e tua mãe. Não foi assim? Ele viu as estrelas, o sol e a lua. Até eu e a mamãe. Ele disse: papai, eu não sei, eu sei que é o sonho. Não foi assim? Aí eu pergunto: Deus botou logo ele lá? Não. Ele desceu para o Egito. Do Egito, ele desceu para Potifar. De Potifar, desceu para... Todo o tempo, só descendo, só descendo. Agora, quando foi isso, uma subida doida. Não, nada a ver. Por exemplo, nada de pressa, mas por isso que eu estou dizendo, é um nesse tempo Deus vai trabalhando. Deus trabalhou José. Quando o faraó, ele deu o plano para faraó, irmão, José não deu nada de novo. Ele só disse assim: por que o senhor não pega e não bota, faz um armazém grande para estocar alimento? E quem foi que trabalhou na casa de Potifar? Tudo que ele aprendeu aonde?
falei. Se tornou o administrador da prisão, basicamente. Tudo foi entregue para ele. Ele ia mexer com gente de todo nível. Então Deus disse assim: não, primeiro tu vai passar pela casa para tu dar o plano para Faraó de como administrar uma despensa. Não foi assim? Mas aí também tu vai para a prisão, para tu mexer, saber quem é o copeiro, saber quem é o padeiro, saber quem é. Tudo ele aprendeu lá. Ah, rapaz. Aí no tempo certo, Deus fez o quê? Botou ele lá. E ele até também se apressou. Porque aí entra o que ele disse ali. Ele disse assim: eu não vou ficar parado, eu não vou ficar passivo, eu vou. Ei, lembra-te de mim. É 2 anos. Lembra-te de mim. Porque, veja bem, se ele foi vendido com aproximadamente 15 a 17 anos, não é isso? Quando ele vai para o poder, já era um homem adulto, feito, não é isso? Quase entre 30 e 40. Olha o tempo. E aí o Davi, também Davi tinha promessa, não tinha? Ele foi ungido. Mas eu pergunto, chegou logo lá? Irmão, tem um tempo de... Enquanto esse tempo não chega da promessa, o que Deus vai fazendo contigo? Trabalhando. Para chegar o quê? Amadurecer. Bota o meninozinho velho na frente desse amadurecimento. Bota. Ei, irmão, uma pessoa pregar é uma coisa, dizer receba é uma coisa. Agora, todo dia você está ali enfrentando luta, batalha, é outra coisa. Na vida do cristão, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, não existe casualidade. Os problemas que surgem, os problemas entre aspas, é Deus usando tais circunstâncias para modelar este caráter, para levar ele a esta madureza e o equilíbrio para exercer o que Deus de fato quer que ele faça. Só isso mesmo. Pronto? Fiquemos de pé, muito obrigado, pastor Adalberto, orando ao Senhor. Ah, irmão, cadê, rapaz? Olha, aqui está o nome, a irmã Jane e Lauderito mandou a Bíblia aqui para o pastor, que é a Bíblia com o índice para ele ser bem rápido, né? Agradece aí a irmã. Irmã Jane, irmão Lauderito, Deus abençoe. Nós aqui da equipe do pastor Ziel, da Escola Dominical, somos gratos a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo presente. Veio aí do sul do Rio Grande do Paraná. Então Deus abençoe. E aqui vai ser muito utilizado, né, pastor Zé? Agora é mais rápido. Não vou mais demorar, tá? Não vou mais demorar. Isso, Deus abençoe, irmã. Pastor Adalberto, orando ao Senhor, pastor Luiz das Bênçãos Apostólicas. Senhor Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra e pelas vidas que serão alcançadas e abençoadas. Meu Deus, assim rogamos que o teu Espírito Santo seja conduzindo esta palavra ao coração sedento, ao coração disposto a aprender. Meu Deus, assim rogamos nesta noite que a tua graça venha sobre cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.